Glórias a Deus, muito boa tarde, querido ouvinte da 89 FM. Você que nos escuta, hoje, 14 de setembro de 2025, estamos iniciando o nosso programa Dias Melhores. Estou com meu coração radiante de felicidade, até porque hoje também recomeçamos a transmitir via Instagram online, a quem eu quero agradecer, né? Em um mês conseguimos o número necessário para continuar fazendo online. Então, a você que prestigia esse programa, e você, querido ouvinte da nossa amada rádio 89 FM, a mais ouvida, né? Que acompanha esse programa, meu muito obrigado por permitir, como homem de Deus, como sacerdote, como menor na casa do Senhor, adentrar em seu lar para de alguma forma te levar uma palavra poderosa, né? Uma palavra de bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero, antes de iniciarmos, fazer uma oração. Esse não é um talk show, um programa para ganhar like, um programa de entretenimento. Não, isso aqui é a ministração da palavra de Deus. E eu trago uma palavra poderosa para a sua vida. Porque a gente está cansado de ouvir palavras negativas e eu tenho uma palavra positiva para a tua vida. Deus Todo-Poderoso, te peço, ó Santo Espírito de Deus, que tu venhas a ministrar em meu coração, na vida dessas pessoas que nos escutam, nessa tarde de setembro, Senhor, aonde pré-anuncia primaveras, palavras de esperança, de bênção, de fé. Senhor, que a tua palavra entre com poder e resultado. Que essas pessoas, Senhor, que como eu, muito tempo não tiveram respostas reais, que façam sentido, que tragam resultado, que tragam mover dos céus na vida dela, seja assim, Pai, durante essa ministração, seja a tua vontade e que tudo façamos aqui nessa tarde, venha glorificar o teu santo nome. Queridos, olha, a palavra que eu trago para o programa nesse domingo, programa Dias Melhores, em resumo, se eu pudesse resumir, seria: eu sei quem eu sou, e eu sei aonde Deus vai me levar. Se você tiver consciência em Cristo de quem você é, na qualidade de filho de Deus, de filha de Deus, filho e filha de Deus, você não vai ser movido por palavras negativas, não vai ser palavras negativas que vai ser impeditivo, porque às vezes a gente está no extremo, na porta da bênção, e vem palavras negativas, e aonde era a gente tomar um impulso final, né? O spring final, né? Aquele impulso final, o corredor que ele vem correndo, ao contrário do que as pessoas pensam, no final, nos últimos metros, não é hora de desmaiar e cair chorando, não. Naquela hora, eu não sei onde é que a pessoa arranja força, é a hora dele dar o famoso spring, entendeu? E ele adentra no lugar daquilo que ele procurou. Então, eu trago essa palavra de renovo, de poder, de restauração na sua vida, e vou usar como texto a palavra de Deus que está em 2 Samuel, no capítulo 5, onde Davi havia sido ungido rei. Essa é a terceira vez que ele é ungido rei. E muitos cristãos acham que eu sou ungido, porque eu sou ungida, e minha vida vai ser um mar de rosa. Na verdade, ele foi ungido um menino, 12, 13, 14 anos, e aí, ó, só lá 18 anos depois é que veio se cumprir. Então, ungida do Senhor, todos vocês que estão nos escutando nessa tarde no programa Dias Melhores, somos ungidos. O Cristo, o ungido de Deus está na tua vida, então você é ungido, é ungida do Senhor, tem promessa de Deus para a sua vida. E o fato é que o texto no capítulo 5 vai narrando, então todas as tribos se reuniram em Hebron, que é um lugar, para derramar essa unção, e o versículo 4 diz: Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e reinou por 40 anos. Olha, dos 14... Não quer dizer que até os 14 foi fácil, não, porque quando ele foi encontrado para ser ungido naquela situação, ele estava jogado lá no meio do mato, todo mundo comendo queijo em casa e ele jogado lá. E você, querido ouvinte, que teve infância com dificuldade,
isso é preparo, viu? Isso aí é treinamento e você vai aprender isso no programa Dias Melhores, né? Tudo que a gente passou na vida foi treinamento para conseguirmos chegar, para ganhar força, para ganhar experiência, né? E Davi tinha 30 anos quando começou a reinar. Em Hebron reinou 7 anos, tal, e reinou, e o rei partiu, e diz, aí vai chegar no versículo que eu quero chegar. E o rei partiu com suas tropas para Jerusalém, para atacar os jebuseus que habitavam naquela terra, os quais disseram, Davi não entrará aqui. Alguém estava numa posição lá em cima, porque esses jebuseus moravam em cima da montanha, e esse lugar que ele está falando aqui é onde hoje é Jerusalém. Então, Davi disse, não, todo esse território é da gente, é uma nação da gente, tudo pertence a gente, por que esse negócio está socado aqui no meio da gente? Ele disse, vamos lá tomar. Aí o cara que estava lá em cima disse, não vai entrar aqui, não vai entrar aqui, não entrará aqui. Os cegos, eu não vou nem lutar com você. Na verdade, eu não vou nem me levantar, gastar tempo de lutar com você. Por quê? Ele diz aqui, os cegos e os aleijados, né? Ele diz aqui, ó. Os cegos e os aleijados te impedirão, querendo dizer, Davi de maneira alguma entrará aqui. Eu penso que o melhor exército, apesar de muitíssimas qualidades que qualquer pessoa que contenha deficiência tenha, a qualidade do combate de guerra, na espada, na bala, na faca, na pancadaria, não é uma qualidade para aleijados e cegos, colocado aqui no texto. Ele poderia ser, como é, qualificado para milhões de outras coisas, mas não para isso. Aí ele diz, não precisa nem botar a elite do exército, gente que está acostumada a quebrar na espada todo dia. Só os aleijados e os cegos seriam suficientes para matar Davi. E o versículo 7 tem o que Deus faz na vida de quem acredita, no que Deus quer, no que Deus tem, no que Deus desenhou, no que Deus escreveu, no que Deus tem preparado para você. Quem acredita dessa forma, acontece dessa forma. Mas Davi conquistou a fortaleza e acabou. Tá certo? E hoje, esta é a cidade de Davi, diz o texto da palavra de Deus, né? Quando eu fiquei pensando, e eu já falei aqui, eu jamais preguei nem aqui, nem igreja, nem culto, nem, pode ser numa congregação, pode ser numa cruzada no meio da rua. Eu sempre vou me preparar para pregar a palavra de Deus, eu sempre vou pedir a Deus, eu cansei de escrever sermão, aí chega na hora, Deus muda, é para Deus, então tem que ser feito, bem feito, porque eu estou falando para vidas, tá certo? A pessoa que faz uma cadeira não deve errar, mas se ela errar é uma cadeira. Eu não posso ter o direito de errar porque eu estou tratando com tua alma. Eu estou tratando com teu destino, então minha responsabilidade, penso eu, que é maior. Até um advogado não é para errar, mas se errar, ele está tratando com uma situação física, dá para consertar. Mas o sacerdote, ele trata com a alma. Por isso que eu tento esse zelo todo. E tudo nessa vida é avaliação. Eu vi até um comentário que diz assim, a primeira impressão é a que fica, né? Tudo nessa vida a gente avalia. Esse texto aqui que a gente começou, diz, Davi tinha um propósito, eu vou fazer tal coisa. Alguém lá de cima diz, não vai não, porque eu estou no alto, estou aqui em cima, e aqui de cima eu vejo tudo, mando em tudo, e aqui, por isso você é tão fraquinho, você é tão insignificante, que a gente não vai botar nenhum exército, eu vou botar só os cegos e os aleijados para lutar contra o seu grande exército. Então, se Davi fosse avaliar isso, a maneira que a gente avalia as coisas, não é porque a gente avalia a roupa. Você vai conhecer uma pessoa hoje, você chega aqui, eu me lembro a primeira vez que chega aqui no estúdio, a gente chega, avalia, né? Você avalia o jeito que a pessoa fala com você, você avalia, a pastor fulano está nervoso, a voz dele, o pastor hoje está motivado, a voz dele está um fogo. Então, né, a gente avalia, você vai comprar uma fruta, você pega na fruta, massa, olha, não sei o quê, você está avaliando, a gente avalia tudo, compra, a comida, você vai chegar num canto, num restaurante, eu compro em muitos restaurantes aqui na cidade, que faz quentinha, né, lá, no Sabor de Mãe, e muitos restaurantes, no Barrichello, esses cantos aí, tudinho, eu sou cliente assíduo dessas pessoas. Mas a gente chega nos cantos, a gente avalia se essa comida é pra gente. Você chega num ambiente, eu estava assistindo um filme com minha filha, eu gosto desses filmes de reciclagem,
Ela disse, pai, lá na Índia, a sujeira, ela avaliando a higiene daquelas pessoas. A gente avalia a honestidade das pessoas, né? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, os animais, antes de atacar, ele avalia. Você pode olhar, o animal, o predador, o leão, ele não vai atacar o búfalo mais forte que está lá na frente. Ele vai atacar, ele avalia, vai ser aquela ali. Ele escreve, né? Tudo nessa vida. A gente, até na escola, por que vai ter, o que é que tem hoje, minha filha? Ela diz, avaliação, pai. Tá entendendo? Você vai entender porque é que eu estou falando essa questão. E eu estava aqui no estúdio falando com um dos diretores, um grande jornalista aqui da rádio, na política. Na política tem avaliação, você avalia tudo. E olha, a gente que é sacerdote e quem é crente, quem já é de presbítero para cima, até o amém da gente é avaliado. Amém, pastor, do quê? O que é o amém? Não vou dar meu amém sem saber o que é. O amém vai acontecer dessa forma. Tudo nessa vida a gente avalia. Então, esse texto sobre Davi fala disso, né? A avaliação de Davi, se ele olhar aquela história, os Jebuseus, a cidade de Jebus, está ali há muitos anos. Muitos anos. Passou Josué, passou não sei quem, todo mundo lutou, mas ninguém mexeu com eles lá não, porque lá o negócio, como dizia a gente aqui do Nordeste, a volta é por dentro. Então, a história já não favorecia, o histórico, os antecedentes, as opiniões, ninguém sabe dizer, rapaz, não é melhor deixar quieto, a gente já... mas a gente pertence a Deus e a nação todinha tem que ser de Deus. Não, mas esse pedacinho, né? Vamos deixar quieto. E Deus não quer pedacinho, ele não trabalha com açougue para trabalhar com pedacinho. A gente é um organismo só em Cristo Jesus. Somos um corpo. Hoje eu estou falando para o corpo de Cristo. Você não é um pedacinho qualquer, você faz parte do corpo de Cristo. E Ele te ama como um corpo, Ele cuida de você como um corpo, né? E Davi avalia essa situação. Ele foi ungido, como eu falei, né? E passaram-se muitos anos. E da época que ele foi ungido para a época que essa história está sendo contada, muitas coisas aconteceram, e independente de você ser católico, de você ser evangélico, de você ser espírita, todo mundo sabe as histórias de Davi. Então, sabe, ele lutou com leão, lutou com urso, lutou com exército, lutou com Golias, né? E se o cara fosse olhar a história de Davi assim, tua vitória, ou tua história é uma perda, é uma desgraça, só tem luta. Pense numa vida sem futuro, essa sua, que vida difícil é essa, quando não tá trocando tapa com urso, tá com leão, a gente mata um... Tem dia que a gente só consegue só dar uma cacetada no leão, que é 1 leão por dia, e podia achar que isso é uma vida não favorecida. Isso é preparo de Deus, porque quando chegou esse momento, Davi disse, não tem quem me detenha. Olha a diferença do falar. Tem gente que olha para você e diz, mas mulher, tua vida, eu vou lhe dizer um negócio. Mas homem, tua vida, só Jesus na vida de fulano. Vida difícil, isso é preparo. Deus tem preparado coisas maravilhosas e está nos treinando, nos capacitando, né? Preparando, treinando e capacitando para quando chegar naquele momento que vier a fronteira final, tá ali o Canaã, o lugar de bênção, você possa responder, pode dizer o que quiser com você. Você vai dizer, eu sou indetível, não tem quem me detenha. Porque, meu culpado, essas coisas que você está dizendo aí para frente, eu já passei desde menino, eu estou acostumado. Eu já passei por essas coisas, né? E as pessoas nos avaliam mal. Esses jebuseus aqui avaliaram Davi mal. Olhou assim e disse, entendeu? As pessoas avaliam mal, né? Eles desconhecem. Segundo Samuel, do capítulo 5, versículo 10, eu não li porque deixei para ler agora, mas diz assim, Davi se fortalecia cada vez mais porque... Eu vou botar para ler para o lado de cá para mim não ficar contra o microfone. Davi se fortalecia cada vez mais porque o Senhor
Deus dos exércitos estava com ele. Você sabe por que é que te avaliam mal? Eu escuto palavra negativa desde que eu era menino, meu querido diretor que está do meu lado, que eu não vou dizer o nome, mas eu amo muito ele. Foi um dos primeiros que eu... Desde que eu cheguei a um ponto, eu fui num ambiente não muito saudável aqui na cidade, você vai rir que está aqui de lado, e botaram umas pessoas que a reputação dessas pessoas não era muito boa, e botaram um bocado de rapazota aqui da cidade, aí disse, vamos fazer um concurso de beleza desses rapazes aqui para ver. E todo mundo, eu fui o mais feio, o escolhido mais feio, a pessoa na infância, eu tô com 64 anos, não me esqueci disso, quer dizer... eu nunca tive dinheiro, eu nunca tive um apadrinhamento, não tinha um político, eu não tinha escolaridade porque eu tive que começar a trabalhar de menino, né? Acabaram de me perguntar, eu digo, rapaz, só no INSS eu trabalhei 36 anos, mas desde menino que eu trabalho. E eu não tinha palavras assim mas eu tinha isso que eu tô lendo para a sua vida. Eu me fortalecia nesse, mesmo sem eu conhecer. Se você não conhecia, vai passar a conhecer nesse minuto. Então, Davi se fortalecia cada vez mais. Se fortaleceu só uma vez, um pouquinho, acabou. Não, cada vez mais ele se fortalecia. Por quê? Porque o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. Deus dos exércitos está com você. O Deus dos exércitos está com você. O Deus de Davi, o Deus que não faz acepção de pessoa, está com você. Então, não importa se nos avaliam mal. Esses homens avaliaram mal. Eles não conheciam, segundo Samuel capítulo 5, 10, isso que eu estou dizendo para a sua vida. Por que você se fortalecia a cada dia? Porque Deus, esse Deus que deu vitória a Davi, estava com ele, está com você todos os dias. Todos os dias. Coloque isso na sua vida. A palavra Jebuseu, Jebus é aquele que pisa na terra, aquele que... não tem essas pessoas que pisam? Depois de velho, né, aí vem um filhinho meu, eu não gosto nem de falar em filho, porque mídia social, a gente nem fala em família assim, mas depois de 20 e poucos anos de casado, aí na pandemia veio o Elias Levi, a gente veio descobrir, ele já estava com 5 meses. Quando a gente diz um negócio, ele faz... Pisou meu coraçãozinho. Pisou meu coração. Tem pessoas que pisam o nosso coraçãozinho. O nome Jebuseu é aqueles que pisam. Aqueles que pisam maltratando. Aqueles que estão no alto, mas não estão com Deus. Então, às vezes, a gente não está lá em cima, mas está com Deus. Talvez você não tenha chegado lá em cima ainda, mas Deus está com você. A palavra em canto nenhum está dizendo que eles estão lá em cima, é poderoso, ninguém está vencendo eles, porque Deus é com eles. Não está dizendo isso. Está dizendo que eles são arrogantes, estão num lugar de força, bem fortalecido, estrategicamente tão bem situado, mas em canto nenhum está dizendo que Deus está com ele. E eu não tenho a menor dúvida quem é que ganha qualquer batalha. O exército que tiver com Deus ganha qualquer batalha. O próprio diabo, o inimigo das almas, ele se levantou com seu exército, não tem quem possa ganhar em contenda nenhuma com Deus. Aí, nesse caso, na verdade, Deus nem batalhou, mandou só um anjo. E um anjo, olha, foi um estrago tão grande que ele foi deportado lá de cima. Todo mundo conhece essa história, né? Então, essas pessoas estavam por cima, essas pessoas que pisavam, né? E como eu falei, a gente pode não estar por cima agora. Você pode até não estar por cima agora, mas você precisa estar com Deus. Seria até legal você... se eu pudesse escrever isso aqui num canto para você guardar, né? Você pode não estar por cima agora, mas você precisa estar com Deus. Porque se você estiver com Deus, você vai ficar por cima. Tá certo? Eu sou um testemunho disso. Quando eu ando com meus filhos, eu digo, vocês hoje aqui andam comigo no carro, na caminhonete, mas seu pai traçava... Essa semana eu fui fazer uma compra ali e tinha 2 caixas. No carro da minha esposa, aí eu não posso mais fazer força, a serviço da igreja eu sofri um acidente muito sério e eu tenho 12 vértebras degeneradas e 3 hérnias de disco. E não choro, não reclamo nem nada, nem vejo. Dói todo dia. E eu, glória a Deus, aleluia.
Aí eu dizendo o homem, aí eu digo, olha meu filho, aí a gente faz um agrado, né, para aquele pessoal do supermercado que leva lá, faz a nossa parte, você tem que reconhecer aquele trabalho dele, dar aquele negócio lá que é costumeiramente. Eu digo, olha meu filho, você está vendo, hoje eu não posso pegar essa caixa, mas eu vou lhe dizer uma coisa, quando eu era da sua idade, uma feira dessa aqui eu tinha que levar, eu sozinho levava a feira com um menino cangado no pescoço, até em casa, entendeu? Eram outros tempos, entendeu? Então eu não tive palavra de alisado, eu não tinha, na verdade eu não tinha nem pai, não tinha irmão, eu tinha que resolver meus problemas, era eu mesmo e Deus cuidando de mim. Sabe por que não me engoliram vivo? Porque Deus sempre foi comigo. Eu acreditei nisso. Até quando eu não o conhecia, até quando eu não era um religioso, um sacerdote. Sacerdote eu tenho 25 anos de pastor, mas antes disso eu tenho 64 anos, então você imagina, um bom tempo na minha vida, não importa. Deus cuida, Deus ama. Ele vê meu coração, ele sabia meu coração. Então, os jebuseus dizem uma palavra, né, entristecedora, e olha que eu sou muito consciente. Quando eu falar aqui aleijados e cegos, eu estou falando da palavra de Deus, do jeito que ela foi escrita. Esse texto no Antigo Testamento, há 4.000 anos e por aí. Então era a forma que era reportada. Era apenas para mostrar um estado da... eu acho que é até metafórico. Não imagino nem que tivesse esse exército de aleijado cego lá. Não é o caso, né? Então Davi estava com 30 anos. Dos 12 até os 30 foi 18. Mas o texto que nós lemos diz, quando ele começou a ser rei aos 30 e reinou por 40 anos. Olha, guarda bem isso. Quando a pessoa vem me reclamar quando ele é novo, eu digo, meu filho, você está no tempo da acumulação. É o tempo que eu acabei de dizer a você. Eu aprendi a desenvolver uma técnica de andar na bicicleta com o guidão com as compras. Um menino, um no guidão, um de pendurado em mim. E vai, e segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Mas o que é importante desse texto que eu estou dizendo é que o tempo depois da bênção é muito maior do que o tempo da preparação. Ele passou 18 anos na peia, como se diz aqui no Nordeste. 18 anos. Era urso, era leão, era Golias, era exército, era não sei o quê. Era o outro rei atrás de matar ele. Sabe, Davi nunca se levantou contra o rei, ele se curvou. Quando o rei jogou uma lança nele, ele era um guerreiro muito preparado. Ele podia ter puxado a espada dele e disse, agora você vai ver. Não. Diz que ele se curvou. Ele se livrou da lança, se curvando. Aquilo tem um simbolismo. Ele se curvou diante de Deus. Se você está sendo perseguido, atacado, você sabe quem é seu escudo e fortaleza. Se curva diante de Deus. O mal não vai tocar você. Entendeu? E Deus limpa o caminho. O resultado desse homem que jogou a lança, chegou a hora própria, ele mesmo inventou outra briga com outra situação e lá mesmo ele viajou. Então a gente não precisa comprar vingança, né? O dia da vingança pertence ao Senhor. Está sendo atacado? Se curve diante de Deus. Está recebendo palavra negativa? Está recebendo palavra de desânimo? Pisou o coraçãozinho, como diz Elias Levi. Você pisou o meu coraçãozinho. Pisaram o seu coraçãozinho? Descanse no Senhor. Confie naquilo que esse homem de Deus de cabelo branco está dizendo para você. Deus é com você. Deus é com você. Não acredite na palavra negativa. As coisas ganham o peso que a gente bota. É porque eu não esqueço nunca, fulano disse, é problema dele. Ele disse isso e jogou uma faca dentro de você com essa palavra. Não, e como é que essa palavra está lhe fazendo mal até hoje? Escuta o que o homem de Deus está falando para a sua vida. Faça com que isso seja muito mais importante na sua vida. Aí essa palavra negativa é muito mais importante para fazer você desmoronar em choro na beira na fronteira do lugar da bênção do que Deus tem preparado para a sua vida. Não aceito isso não, né? 30 anos ele começou. Dos 12 aos 18, a gente tem as batalhas da gente, né? Temos que pagar. Tem uns erros que a gente cometeu, a gente tem que pagar aqueles errinhos, né? Que eu tenho um bocado de erro, que eu acho que eu ainda estou pagando um bocado de... A gente erra, né? Faz parte da natureza humana errar. E o fato de não termos alcançado, que olha, às vezes demora um tempo.
Cada um com o seu tempo próprio, mas às vezes a bênção está demorando. Isso não quer dizer que Deus desistiu do propósito dele, não. É preparo. Quando eu vou aconselhar pessoas, quase na totalidade das vezes eu vou lhe dizer, eu estou lhe dizendo isso porque eu já passei por isso e eu posso lhe garantir que é assim. Quase na totalidade das vezes, eu posso olhar no olho da pessoa, aqui não é chat GPT que não viveu o negócio, não. Aqui é um cara que ralou e passou por... Tive o coração partido. Não, eu fui traído, teve não sei o que, tive decepção, eu quase não morri, eu fui disso, todas essas coisas, né? Eu passei em uma montanha dessas coisas e Deus me deu vitória. Não foi fácil. É uma coisa terrível no momento. Depois vem o bálsamo do Senhor, a gente nem se lembra. É tanto que nesse momento agora eu não consigo. Mas talvez em um tempo que eu não seja agora desse do sermão, eu pudesse te contar um bocado de experiência e ia ficar assim, né? Então Deus não desistiu da sua bênção. Deus não desistiu do que prometeu a você. Ah, pastor, mas Deus nunca lhe prometeu. Tá, então já comecei a ler aqui na Bíblia um bocado de coisa que ele prometeu e você não sabia. Quer dizer que você só acredita nas palavras ruins que disseram a você. Eu estou dando palavras boas e você não pode guardar. Comece a guardar também as palavras boas. Tem que ser pelo menos justo. A gente está vivendo o país da paridade, né? O Brasil é o país da paridade. Então, para dar equilíbrio, já que você gosta de guardar notícia ruim, que disseram coisas negativas para a sua vida, começa a botar essas notícias boas que eu estou dando para você, tá certo? E eu vou te encher de notícia boa até o seu bornal não caber mais uma notícia ruim, viu? Tá aqui o cara preparado para isso. Eu vou encher a sua vida de notícias boas, de dias melhores, como o nome desse programa, de dias em Cristo, até a sua mochila, o seu bornal, a sua bacia, o seu balaio, não caber 1 centímetro sequer de notícia ruim. Eu vou encher a tua vida de bênção, em nome de Jesus. Né? Davi reinou 40 anos. Então, E quando a gente chegar no tempo de bênção, está preparado. Porque eu conheço pessoas que... isso aí eu podia testemunhar, mas como é questões pessoais. Pastor, eu queria tanto e eu orei naquela situação, Deus deu. Estragou a fé da pessoa, estragou. Pode ser horrível o que eu estou falando, mas a bênção vindo antes do tempo, se a pessoa não tiver consciência, não tiver preparo disso. Aqui no Brasil tem gente, eu vi um cara de Mossoró, ele dizendo, eu ganhei nesses negócios de telecena, mega cena, não sei o quê. Ele disse, quanto tu tem? Ele disse, tenho nada, estourei todinho, aí não sei o quê, eu não vou dizer aqui em que é que ele gastou. E ficou rindo, porque chegou fora de hora, ele não estava preparado. Um homem que era para estar hoje vivendo muito bem, não, gastei todinho com isso e isso. Chegou fora de hora. Foi abençoado fora de hora. A bênção do que Deus está preparando. É muita luta? É para te dar sabedoria, força, resiliência, discernimento. Quando a bênção chegar na tua vida, você vai saber se comportar e preservar a bênção e fazer com que a bênção se multiplique como os talentos, né? Então, quando essa batalha estava para começar, esse cara o Jebuseu lá chegou e disse, eu boto só os aleijados e os cegos. Era uma pessoa que tinha resistência, resiliência. O cara disse, pode vir de 2 em 2, tá aqui o cara preparado. Não, isso aí que você tá, meu filho, esse negócio que você tá dizendo, eu escuto desde menino, esses insultos, eu escuto desde menino. Palavra de desaprovação, dedo na cara, negativo, mão dizendo, pode parar, não passe daqui. Isso eu tenho levado a vida inteira, nunca me deteve e não vai ser você que vai me deter agora não. E ainda mais agora que eu estou sabendo que Deus está comigo e Ele me fortalece. O texto diz, ele se fortalia porque Deus estava com ele todos os dias, né? Então Davi, ele era um homem nesse momento, né? Quando ele chegou ali, o cara disse, isso aí é fraco demais. Davi tinha vigor, tinha resiliência, tinha força, tinha estratégia, tinha tática. Como é que você vai aprender? Eu tenho filhos que treinam artes marciais. Esse povo, para ganhar faixa de graduação, tem os treinamentos. Vai lá sem treinamento para ver.
Pode ser um brucutu, dessa grossura, um touro. Chega aqui na academia, aqui na cidade do meu amigo ali, da academia de jiu-jitsu, chega um touro lá, diz, não, comigo eu quero é ver derrubar. Ele pega um rapazote, ele escolhe assim. Eu já vi até menina lá, sabe? A menina lá, não vá não, compadre. Não vá não, porque ela pega você, ela dá um negócio lá, quando você pensar que não, você está respirando com dificuldade. Não é o meu caso, que eu não sou besta de ir pro negócio preparada. As meninas são preparadas, os meninos são preparados, os rapazes. Então, Deus está te preparando para quando chegar a hora, você ter essas coisas aqui, resistência, resiliência, força, vigor, estratégia, e ter uma mente forte, um coração fortalecido. A pessoa diz que conversa, ele diz, sai daí, rapaz, eu vou e vou trazer minha vitória. Já chorei, já quase desisti, quase morri, já me feri, já me arranhei, já me emagreci, já essas coisas que já passei tudo, agora eu estou preparado para receber o que Deus tem determinado para a minha vida. Está aqui a pessoa que é preparada. E você, querido ouvinte do programa Dias Melhores, que está nos escutando, você tem sido preparado. Isso vai em qualquer área da nossa vida. Não, pastor, porque não sei o quê. Eu já tive doente, já passei situação. Recentemente agora, eu organizei minha casa todinha, botei algumas coisas para vender, que é para não dar trabalho à família, porque eu estava numa situação, achei que ia morrer. Então, a gente é físico, né? Tem corpo físico e avaliei. Não, já botei. Então, eu sei quem cuida de mim. Como eu também sei quem cuida de você. Entendeu? A gente acha que cada batalha dessa, Davi podia dizer, meu tempo bom foi o tempo que eu matei o leão, o urso. Eu lutei com... O que passamos nessa vida não é o tempo bom, foram experiências, foram treinamentos. O tempo bom vai estar sempre à sua frente. A Bíblia diz, todo lugar que colocar a planta do seu pé, ninguém anda para trás, anda para frente. Ele não diz, todo lugar que a tua sombra estiver cobrindo, que a sombra está para trás. Não, ele diz, é o que está, todo lugar que te colocar a planta do teu pé, já terei te dado por herança. A gente precisa acreditar. Pelo menos do tamanho do grão de mostarda que Jesus disse, né? Então, o que Deus tem para a tua vida, minha filha, meu filho, o que Deus tem para a tua vida está na frente. E precisa desse tempo de preparo, né? Precisa desse tempo para ser moldado, né? E as coisas que Deus tem para... O mundo, tem até o hino, né? E o mundo diz não, né? O mundo sempre vai dizer não. Sempre vai ter alguém para... como tem gente para dizer não. Quantas vezes na minha vida... O primeiro livro... Eu estou com 12 livros escritos. Tive a honra recentemente de ser convidado como membro da Academia de Letras. Meu primeiro livro, eu vi umas pessoas cheias de Deus, para não dizer o contrário, pegaram meu livro, olharam e disseram, vazio, não tem nada. Um livro que eu passei 4 anos. Bom, fui tentando encher mais. Tem livros hoje no mundo inteiro. Todas as grandes plataformas, Google Play, Amazon, todas as grandes... Recebi... Nos últimos 3 meses, sempre eu recebo correspondência de editoras. Eu não estou publicando na Europa, porque a última editora chegou e disse, se você assinar o contrato, você vai ter que estar em Frankfurt. Você acredita? Eu não sei nem onde é Frankfurt. Quer dizer, sei, fica na Alemanha. Eu não tenho visto para a Alemanha. Eu tenho visto para os Estados Unidos e só. E para a América do Sul, que a gente não precisa de visto, né? Cidadão brasileiro, ele não precisa de visto. Então, se eu for num país vizinho aqui, a gente não precisa de visto, não. Mas eu só tenho para os Estados Unidos. Você vai ter que estar na Espanha e em Frankfurt. Aonde? Eu não vou assinar isso, não. Não tenho como ir para esse canto. Eu não deixei. Eu sei o que Deus tem preparado para a minha vida. Deus me preparou para chegar aqui e me dar notoriedade de falar para você o que é que Deus tem e vai fazer na sua vida. Não é retórica, não é porque eu estudei mais ou menos para isso, não. Eu fui preparado para isso com experiência de vida. O Jebusão estava lá na Fortaleza, né? E tem gente que está na Fortaleza e quer impedir que a gente chegue ao lugar da bênção com palavras. Então, se uma palavra conseguiu impedir você ou parar você por alguma coisa, vai ser essa palavra que eu estou te dando hoje, para que vai romper
vai quebrar toda a parede de impedimento, toda a armadilha, todo o laço do passarinheiro e vai te colocar livre para você ir em direção do que Deus tem para a sua vida. Se uma palavra que disseram a você te parou, te paralisou, deixou de acreditar em você, está aqui a pessoa que Deus colocou hoje para te dar uma palavra para você ir em frente. Com confiança e com bênção, com certeza, ungido por Deus para chegar lá e conseguir o que Deus estava, né? Então essas pessoas estavam no lugar alto. E desse lugar alto eles podiam ver Davi lá embaixo, né? Podia ver tudo, né? E lá do alto de cima, né? Ele também não podia nem atingir fisicamente, só podia atingir com palavras. Tem gente que se pudesse, na verdade, fazia aquilo com a gente, sabe? Tem gente que tem muita maldade na terra. Mas Deus não deixa. Deus coloca a distância entre você e essa pessoa. A única coisa que essa pessoa pode fazer é palavras. Quem pode te tocar? Não cai uma folha sem Deus permitir. Pode palavra? Pode. Um leão do outro lado da jaula, do outro lado da cerca, um úlcer, pode rugir. Mas não, a não ser que você se aproxime demais, imprudentemente, aí ele vai te ferir. Tirando isso, só ruge, espuma de rugir. Mas não pode pegar, não pode. Por quê? Porque tem uma proteção. Quem é que te protege? Deus. Deus te protege, tá certo? Então, o rei lá dos Jebuseus, ele queria ofender Davi. E às vezes você escuta uma palavra de ofensa e guarda isso. Olha como é que Davi reagiu. Ele disse, se você vier, os cegos aleijados é suficiente para dar uma surra em você no exército todinho. Davi reagiu por dentro, ele dizendo, rapaz, quando eu era novo, o cara me chamou de pau de cachorro e eu matei ele. Olha, Golias chamou Davi de pau de cachorro, pau de bater em cachorro. Que tu vem a mim, esse gravete de bater em cachorro vem a mim. Tu vem a mim, Davi disse, você vai ver o que é que o pau de bater em cachorro vai fazer com você. E Davi derrubou Golias e matou Golias. Então, tem palavras e ofensas que aconteceu na nossa vida que foi para nos fortalecer. É a armadura de Efésio. Foi para nos fortalecer, não é para bater, não é porque me destruiu, que destruiu nada, te fortaleceu, que é para quando vier outra coisa desse tipo de gente que não pode tocar em você, porque que cuida de você é Deus. Você dizer, meu amigo, eu estou acostumado com isso, desde menino que dizem as coisas comigo e eu estou avançando e melhorando e chegando em lugares que essas pessoas estão paradas nos cantos lá, não vai chegar em canto nenhum, e eu sei quem sou, e eu sei o que Deus tem preparado para mim. Não é isso, Neuza? Entrou. Obrigado às centenas de pessoas que nos acompanham, né? E às vezes eu olho o nome aqui rapidamente, né? Eu hoje vim anunciar isso para a sua vida. A bênção de Deus em favor do seu destino. Deus cuida de você. Aquele lugar, o texto que a gente, né, Jebus, ele viria a ser Jerusalém, é o que... Mas estava ocupado. Tem coisa na nossa vida que está ocupado, mas não deixou de ser seu, não. Eu nunca tive... Eu sou uma pessoa simples, apesar de ter conquistado muitas coisas na vida, mas a minha natureza, eu sou muito simples. Muito simples. Se eu chegar na casa de alguém, ninguém precisa se alvoroçar, porque eu sou muito simples mesmo. E graças a Deus, minha esposa do mesmo jeito. Aquele lugar estava ocupado. O Jebus estava no lugar que hoje é Jerusalém. Tem coisa que está ocupada hoje, mas é seu lugar. Ah, pastor, mas aquela pessoa de Deus, eu não sei. Eu estou falando para quem é de Deus. E você que está me escutando, então é para você. Então o inimigo está ocupando lugar. Mas Deus está preparando. Deus está preparando o triunfo. Ah, pastor, mas eu tenho marca. Me mostra um guerreiro que não tem marca. Eu fui uma vez, o cara... Era até uma clínica que eu estava fazendo com uma pessoa. Foi ainda na pandemia. E... dizia a respeito sobre traição de casamento, só que eu gosto de usar algumas metáforas, eu vou colocando outras coisas. Aí eu estava falando sobre, ele gosta muito de motocicleta, e eu disse, tu tem marca? Ele foi mostrar, você não tem, deixa eu mostrar algumas que eu tenho aqui. Todo guerreiro tem marca,
tudo que a gente faz na nossa vida, que expõe a vida da gente, a gente tem marcas. Eu trabalhei muitos anos, até o dia que eu me aposentei, eu despalei, graças a Deus, porque eu acordava ainda com os olhos, que a gente acorda com os olhos rapidamente, eu não dava até para não tomar banho nem nada. Eu acordava, lavava o rosto, molhava o cabelo, molhava os cabelos do braço, que uma pessoa me ensinou, disse, quando você fingir que for tomar banho, você molha os cabelos do braço, que é para a pessoa pensar que você tomou banho. Molhava os cabelos do braço, molhava a cabeça, subia na moto e arrochava para chegar na repartição no horário. E algumas vezes levei queda, me machuquei, caminhão passou por cima, você não tem ideia. Caminhão, né? E estou aqui, vivo, falando com você. Você acredita num negócio desse? Eu fui receber uma igreja, foram anunciar os irmãos lá da cidade, disse, não tinha um pastor, um galeguinho com a galeguinha que vinha aqui para ser o pastor de vocês? Aí disseram, tinha. Eles, pois é, morreu lá na entrada da cidade. Só para você ter uma ideia. Outro caminhão pegou a gente, estou aqui falando com você. Não é coisa de vir falar, eu sei quem tem me protegido. Só sabe ser decidido quem passou por essas coisas, viu? Então, se você teve o seu coração partido, isolado, foi rejeitado, que você venha ativar o poder de Deus na sua vida. Isso está lá em João, capítulo 1, versículo 12. Pastor, mas eu não sei nem o que é esse poder. Essa palavra poder no português, porque a Bíblia não é português, a Bíblia ela não é também inglês. A Bíblia tem o idioma dele, é grego koiné, é aramaico, é hebraico. Mas a melhor tradução para essa palavra poder que Deus dá a gente é power, é um poder gerador, é um poder como um dínamo gerando um poder dentro de você. E João diz assim, a todos que o receberam, deu-lhes o poder. Um poder, não é qualquer poderzinho, não é um traquezinho. Deu-lhe um poder de serem filhos de Deus. Um poder especial. Quem tem esse poder não é abalado por palavra não, né? Ative isso aí, a palavra negativa, o desânimo veio, mulher, o desânimo veio, meu irmão, porque depois que eu escutei isso, então aonde o vidro que serviu para o desânimo entrar, sirva também agora para essa palavra despertar, ativar o poder de Deus na sua vida. O poder. Ative o poder de Deus na sua vida. Só quem... eu tenho um corredor aqui na cidade, pode dizer o nome dele? Pode, né? Pimba. Eu fiz o cartaz dele quando ele foi para a Alemanha. Eu passo ali no carro, o homem é desembestado. Eu de bicicleta não pego aquele homem. As pernas dele são fortes. Ele treinou para aquilo. Então Deus está treinando para deixar você com pernas fortes para chegar no seu destino, entendeu? É porque doeu. Pergunta lá na perna lá do atleta se dói a perna dele. Eu duvido ele dizer que não dói. Não é possível a pessoa andar naquela velocidade e não doer as pernas. Claro que dói. Tem um propósito, tem um objetivo, ele vai com dor e tudo. Os músculos crescem na dor. Vai treinar. Até na fisioterapia, no Pilates que eu faço, dói. Mas é na dor que a coisa melhora, que acontece, que vem o resultado, né? E a Bíblia diz assim, deixando as coisas que para trás ficaram. Não, porque isso foi grande demais, que seja só o treinamento. A dor deixa para trás. Avancemos para o alvo. Quem foi que fez o alvo para a tua vida? Foi a palavra negativa? Foi ele que fez você? Foi ele que gerou você? Foi ele que deu vida a você? É ele que sustenta você? É a palavra negativa que sustenta você? Não, quem sustenta é Deus. Então, ele que reservou um futuro maravilhoso para a sua vida, melhor você acreditar nisso que eu estou falando para você, querido ouvinte da 89 FM, né? A força, o poder, a experiência e a presença de Deus para esse tempo novo. Tudo que é de bom na sua vida está na frente. Vou ler de novo Josué 1:3. Todo lugar que você colocar a planta do seu pé é o que eu vos tenho preparado. Olha, tem um dado de possessão. Não é a sombra, não. Está para frente. Não importa se é Jebuseu, né? Pisou meu coraçãozinho. Pisou, compadre. Matou não. Então ele está vivo exatamente. Porque você vai chegar no lugar da bênção. Tá certo?
Vai dar tudo certo, vai dar certo o casamento, vai dar certo o namoro, vai dar certo o noivado, vai dar certo o emprego, vai dar certo o concurso, vai dar certo o resultado do exame, vai dar certo a cirurgia. Ontem eu falei com um abençoado, ele disse, pastor, saiu a cirurgia. Eu sei, meu amigo, porque ele dizia, não, porque a fila do SUS tem umas 500 pessoas na minha frente, eu não quero saber, vai ser operado todos os 500, mas que você vai ser operado, ontem você operou, glória a Deus, vai dar certo em nome de Jesus. Eu sei quem eu sou, você tem que saber quem você é. E eu sei quem está comigo. Tá certo? Se você souber quem você é, e o texto que a gente leu diz, Davi se fortalecia todo dia ele ficava mais forte. Por quê? Porque Deus estava com ele. Olha, que receita maravilhosa, né? Então, os jebuseus estão lá em cima. Eles são fracos, mas estão no lugar de destaque. A pessoa fraca, você vê, não menosprezando os cachorrinhos, mas eu criei Rottweiler 16 anos e criei meu Deus, eu esqueci outra raça agora. Doberman. Quando eu era muito jovem, durante muitos anos eu criei Doberman. E depois que eu me casei com Leila, criei Rottweiler. 16 anos. Quando morreu, quase eu morria junto. Fui bater no hospital. Deus sabe, foi verdade o que eu estou falando. Eu tive que usar aquele aparelhinho no braço 3 dias. O pessoal dizia, pastor, tu vai morrer. Vou, meu filho, porque a tristeza foi grande demais. 16 anos de amizade, a bichinha. Mas uma coisa eu percebi, quando eu andava, eu chamava a Duquesa, ela tinha 1,70 m, pau de dar em doido. E tinha um cachorrinho pequeno dentro do portão. O cachorro se esperneava todinho, se esgoelando, porque tinha um negócio, e ela não ia atacar. Mas uma vez o cachorro se exaltou tanto que o portão abriu. E ela se virou, o Rottweiler que eu criava, se virou e olhou para ele. E ele parou de lá. Melhor, para essa briga. Tem gente que é fraco, só sabe latir. Tem gente que é fraco, só sabe dizer coisas negativas. Mas não vai chegar em você porque a tua companhia é Deus. Tá certo? A tua companhia é Jesus. Então não tem como. Tá certo? Você tem que saber quem é e você tem que saber quem é que está com você. Você vai vencer em nome de Jesus. Agora tem uma coisa, você não vai vencer porque merece, é porque tem que ser do seu jeito, é porque eu acho que eu devia vencer. Não, isso aí é vaidade, orgulho e soberba. Deus não atende essas coisas não. A Bíblia diz, há um coração quebrantado e retrito. Ah, meu Deus, me ajuda no texto agora. Há um coração quebrantado, é algo como restrito. Me falhou, também não tem como eu decorar a Bíblia toda. Não resistirá ao Senhor. Mas o importante, vamos ficar com a primeira parte. É o nosso coração quebrantado. Deus, tu está vendo. E ele diz, estou vendo mesmo. Hoje eu estava triste com uma situação, porque a coisa mais difícil é quando você ajuda uma pessoa e você vê a pessoa tramando por detrás, pensando, eu sei onde estou, eu sei quem me colocou, eu sei quem eu sou. Então, e Deus chegou, olhou assim e disse assim, não, agora eu estou lhe provando, para ver se você vai deixar se abater. Até o desânimo, as decepções não pode te abater. Quando você vê pessoas se comportando de uma forma que você não esperava, se preocupa não. Não deixa isso te atingir, porque isso aí Deus está testando para ver se você está mais feliz com o que Ele tem feito na sua vida ou se você vai colocar seu coração num lugar de desalento por causa do comportamento das outras pessoas. Fica com Deus. Fica com a companhia de Deus, com o conforto de Deus, né? Então Davi não foi atrás do que os outros achavam, não. Você não tem que ir atrás do que os outros acham a seu respeito, não. A Bíblia diz, porque eu bem sei os pensamentos, está em Jeremias, porque eu bem sei os pensamentos de vós, diz o Senhor, que Senhor Deus, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o final que você espera. Então o jebuseu, esse Davi é fraco demais, pode me matar? Pode não. Então, compadre, você se prepara porque eu estou subindo aí. A diferença está aí. Você está gritando lá de cima, eu acho melhor você começar a correr. Né? É igual um país aqui da América do Sul que quer brigar com uma das maiores potências do mundo. Né? É melhor começar a correr, porque não tem como lutar com
Nunca foi sobre o que pensam de você. Quer saber o que penso de você? Se uma mãe... Isso eu não estou falando de religião. As grandes apacentadoras da minha alma, tinha uma velhinha aqui em João Câmara, Cotinha, tinha outra velhinha lá dentro do matão. Hoje eu não saberia nem ir. Teve algumas velhinhas na minha, tinha umas velhinhas rezadeiras, tinha uma velhinha cega. Quando eu conheci ela, ela já tinha... É porque eu era menino, né? Um rapazota, então não sei dizer direito as idades. Mas na minha cabeça tinha mais de 70 anos e ela era cega. Quando ela foi morrer, aí ela me deu um rosário. Eu acho que é o nome rosário, aquele branquinho. E ela me ensinou uma reza. Ela disse, eu rezo essa reza todo dia para Deus lhe guardar. Se eu não acredito, é claro que eu acredito. Pessoas, quando eu estava aperreado, diziam, tenha calma. Jesus Cristo, não sei o que, aquelas benzedeiras rezava. Eu não gosto de feitiçaria, de outras coisas, mas essas velhinhas que... Esses velhinhos que apacentam a alma da gente, como é bom. Eu gosto do cheiro. Adoro o cheiro dessas pessoas do sertão, essas pessoas mais antigas. É tanto que eu tomo banho com sabão de coco, só para ficar parecido com o cheiro deles. Desde o tempo do hospital. Olha, faz tempo. Eu sou enfermeiro, mas deixei de trabalhar no hospital em 81. Olha como faz tempo. E aí no hospital eu tomava banho com sabão de coco. De lá para cá nunca parei. Só para ficar com cheiro. As velhinhas usam sabão, óleo de coco no cabelo. Aí hoje eu não tenho nem esse cabelo mais, né? Mas são cheiros que... Cheiros de simplicidade, mas pessoas cheias de poder de Deus. Quando todo mundo diz errado, e você vai falar com aquela pessoa e diz, não vai acontecer nada não. Pronto, está resolvido. Para mim é uma sentença, é mesmo que Deus está falando. Pessoa de Deus falando, uma pessoa de Deus falando, para mim é mesmo que Deus está falando. Grande sacerdote, eu não sei, nem se todo grande sacerdote, estou julgando ninguém. Eu não sei se todo grande sacerdote está falando em nome de Deus. Mas tem pessoa que quando fala, até o cheiro dela, aquele cheiro de alfazema, eu sou antigo, né? Tem aquelas pessoas idosas. Quando eu era menino, a minha mãe jogava alfazema na gente, na cara, de mão cheia, assim, pegava assim a alfazema, assim, ó, e tchan, o seu zóio, você passava, para voltar a respirar, era 30 segundos. Que maravilha, hein? Se você viu isso, pois eu bem sei o pensamento que eu tenho a seu respeito, diz o Senhor. O tempo está terminando. E às vezes a batalha... Recentemente aqui na cidade teve a batalha de Jericó, né? Na igreja ali no centro da cidade, a igreja católica. E quando ia naquela batalha, Josué puxou a espada dele e disse, pronto, vamos começar. Aí o anjo disse, opa, parou. O que é isso? Não, rapaz, tem batalha que nem assim não. Tem batalha que é vencida pela fé. Essa é uma. Eu disse, não, rapaz, a gente viajou esse caminho todo dia, tá aqui o exército, todo mundo preparado, espada na mão, lança, vamos chegar lá, vamos quebrar, vamos entrar na voadora. Não. Essa caminhada que você deu, essa luta, essas pelejas, e foi tanta luta, tanta privação, foi só para lhe fortalecer para a bênção. A Bíblia diz, essa batalha não tereis, nessa peleja não tereis que pelejar, diz o Senhor. Tem peleja, que quem peleja pela gente é Deus. Como é que eu vou participar? Acreditando. Se crer, verá a glória de Deus. Amém? Eu ia falar sobre a armadura de Efésios, capítulo 6, mas eu vou dar o privilégio de você pesquisar. Leia. Leia Efésios. O escudo, o cinto, a espada, a sandália. Veja como é que Deus está preparando você para chegar num lugar de bênção. Mas, na verdade, quem vai ter que pelejar a peleja final na tua vida sempre vai ser Deus. Porque são batalhas espirituais. E vai prevalecer a vontade de Deus na sua vida. Eu quero ver na terra quem pode se opor à vontade de Deus. Não existe. Tem quem diga. Isso aqui, fica dizendo lá, né? Vai acontecer. A minha voz, eu sou... Quando eu era mais novo, eu era tenor. Eu cantava aqui em João Câmara, um cara chamado Zezinho, já foi pro céu. Zezinho Celestino. E ele falava, ele tinha uma voz bem aguda, mas eu conseguia fazer uma voz semelhante. Hoje eu canto grosso, mas eu estava escrevendo esse hino, esse sermão, e eu vou terminar já, e me lembrando de um hino que diz assim, nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol, a esperança... E não há problema que possa impedir
o agir de Deus, algo assim. Haverá milagre dentro de ti, vem nascendo rio, para lhe dar a vida, esse rio emana lá na cruz. A vitória vai chegar na tua vida. Diga eu creio, me ajude em nome de Jesus, uma multidão de gente dessa me escutando. Diga eu creio. Manda mensagem aqui para a rádio, dizendo eu recebi a palavra em nome de Jesus. As pessoas estão no aplicativo, então não interessa. Disseram, você não entrar aqui, você não vai ter cura, você não vai se casar, você não vai ser aprovado, você nunca vai ser feliz, você não vai ser amado. A boa resposta vem da boca de Deus, não do que as pessoas dizem a respeito da sua vida. A boa resposta é do que Deus tem preparado para a sua vida. Olha, eu falei, mande mensagem para a rádio, o telefone começou. Agora deu vontade de ir. Eu mando mensagem para a rádio, o telefone começou. Vai chegar a tua bênção, vai casar, vai ter cura, vai ser aprovado, vai haver paz, vai haver unidade, vai haver volta, vai haver restauração, em nome de Jesus. Os gritos que vieram da montanha, né? Os gritos vieram da montanha. Eu quero finalizar até com esse versículo. Só um momento. Um ouvinte quer saber como é que acessa aí o seu Instagram. Programa Dias Melhores. Programa Dias Melhores. Ele vai ver logo meus cabelos brancos. Eu estou de terno azul. Programa Dias Melhores. Então, perdão. Deixa eu dizer. Eu vou finalizar, mas é porque a pessoa ligou aqui para a rádio perguntando. O meu Instagram precisava chegar em 1000 seguidores para poder voltar a fazer online. Eu passei um mês sem fazer, mas é no TikTok, no Instagram e no Kawaii. Programa Dias Melhores. Tá certo? Aí você vai ver logo, o pastor Marconi, branquinho do cabelo branco. Cabelo mais branco que o meu. Estava usando barba, mas não estou mais usando barba, então é branquinho do cabelo branco. Pois bem, então os homens estavam falando mal da montanha, palavra negativa da montanha, você quer da montanha, coisa triste da montanha, não vai conseguir da montanha, mas eu quero encerrar com esse versículo que diz assim, eleve meus olhos para o monte. Que monte? O monte que está dizendo que eu não vou conseguir. É de lá que vem socorro, não vou me entristecer, porque o meu socorro vem do Senhor. O teu socorro, a tua resposta, a tua bênção, tudo o que você precisa vem do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Guarda essa palavra, tá certo? Guarda essa palavra. Guarde para a tua vida, mas guarde com força. Guarde como um tesouro especial. Eu sou um homem de Deus, 30 anos pregando, 25 anos de pastor, sou pastor de pastores. Eu pertenço à Igreja Metodista Wesleyana, sou ministro da Igreja Metodista Wesleyana, sou superintendente, né? Eu sou pastor dos pastores que estão na minha responsabilidade. Então, eu tenho meu compromisso com Deus para falar coisas verdadeiras para a sua vida. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Programa Dias Melhores, com o seu amigo, o pastor José Marconi. Domingo estaremos aqui com a graça de Deus. Fica com essa palavra, viu? Guarda no teu coração e depois você manda uma mensagem dizendo o que foi que Deus fez agora e me contando com certeza as coisas grandiosas que Deus fará na sua vida ou tem feito e que você está acreditando que vai acontecer. Paz, até domingo com a graça de Deus. Eu uso tão pouco a coisa que eu escrevo. Paz, meu querido, irmão, tá bem? Bom lhe ver. Paz, irmão. Tá bom.